So welcome back after lunch. So I think this is the last panel of this wonderful conference. I think there's one announcement. So unfortunately, I mean, we had Gabriela Lima, who was scheduled to speak on this panel with chaired by Aline Martello. Unfortunately, she cannot be here today. So that's why I think you have already noticed we had a little bit of congested panel this morning. So we were able to take Gilsine Etch from this morning, move her to this afternoon, which is gave the morning panel a little bit more room. And then the two of you, Gilsine Etch and Larissa, who will be the speakers of this afternoon's panel, both hopefully will also then benefit from a little bit more time. But with that, I think, yeah, if everybody can now slowly settle down, get ready, I'll hand over the microphone to you. Aline, thank you very, very much for chairing this panel for us. Hello, thank you for still staying here with us for this afternoon. For me, it's an honor to chair this panel because I think it is important to spread this dialogue between scholars and representatives of local communities. And I think I just want to say a word about the importance of this conference, not just because of the links between Switzerland, Brazil, and global history, but because of the guests that Bernard and especially Isabel could mobilize to have this conversation. Blah, blah. So, Gilsine Etch, Joaquim Santos, that it's one of the panelists that you will have the pleasure to hear. She's an early childhood teacher at the municipal creche Emília Sus and pedagogical coordinator at the João Martins Peixoto Municipal School, both of them in Helvécia, Brazil. She holds a bachelor degree in education and history from the State University of Bahia, UNEB, and a master's degree in teaching ethnic racial relations from the Federal University of Southern Bahia. She's also an active member of the educational training group within the Department of Education of the municipality of Nova Viçosa, also in Bahia. In addition to her educational work, she's also a community organizer in the Quilombo community of Helvécia. She's currently enrolled in the Advanced Studies program in Quilombo School Education in the extreme south of Bahia, a course offered by the Brazilian Ministry of Education, the Secretariat for Continuing Education Literacy, Diversity and Inclusion, it's a huge secretariat. So, for continuing education, literacy, diversity, and inclusion at the Federal University of Southern Bahia. Gilsine Etch, please. Não entendi. Não. Bem, gente, eu quero agradecer a Isabel, ao Bernard, pelo convite. Quando eu recebi o convite, eu fiquei sem acreditar. E eu gritava, eu pulava de tanta alegria. Mas, assim, também, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito assim, pensando, quando criança. Quando criança, eu nasci em uma comunidade na zona rural da comunidade de Helvécia. Então, para eu acessar a escola, que na época não havia transporte, eu tinha que fazer uma caminhada de 16 quilômetros por dia. Então, assim, quando eu recebi o convite, foi uma alegria imensa. E eu fiquei bem assim, lembrando das palavras da minha mãe, quando ela dizia assim, era 5 horas da manhã, levanta, vai para a escola e obedeça a professora. Então, assim, eram as palavras que chegavam a mim com uma força, com a força vital, com a potência. E também eu sabia que
não era somente eu que fazia esse trajeto, mas tantas outras crianças na comunidade, na Bahia, no Brasil. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre a minha comunidade, a comunidade hoje, onde eu moro, e vou falar da comunidade Geovésia. Aqui é a minha comunidade, é uma comunidade pequena, uma comunidade de mais ou menos 3.000 pessoas, 3.500 pessoas, e a narrativa conta que em 1850 a gente tinha 2.000 habitantes na comunidade. Hoje a gente tem 3.000 habitantes, 3.500 habitantes por aí. Aqui a gente tem a Praça de Geovésia, nós temos essa estação, que é uma estação ferroviária. A gente fala que é o cartão postal da comunidade Geovésia. E é importante dizer que nessa estação a gente organizou um museu da comunidade. No primeiro momento, nós organizamos algumas peças, fomos às casas das pessoas, pedimos, só que a gente também não tinha condições de manter. Então, as pessoas acabaram pegando as suas peças de volta, algumas foram roubadas, e, mais tarde, nós solicitamos isso à prefeitura, o gestor público, que contratasse uma pessoa para cuidar desse museu. E aí nós conseguimos organizar ele novamente, e hoje ele funciona como museu da comunidade de Geovésia. Aqui nós temos, Geovésia é basicamente isso. De um lado está a estação e do outro lado está a Igreja Católica. Então tem uma praça muito bacana, uma praça muito bonitinha, onde nossos alunos, pessoas, no fim de tarde, a qualquer hora que você chegar em Geovésia, você vai encontrar pessoas sentadas, batendo papo, conversando, falando do dia a dia na comunidade de Geovésia. E nós temos esse casarão, que é a casa que fica entre a praça. Então, nós temos aí a casa da família Sus, que é uma assinatura, um sobrenome que a gente tem na comunidade, que lembra os europeus. Aqui eu tenho Geovésia antes e após o reconhecimento, enquanto uma comunidade remanescente de quilombo. E é importante dizer que Geovésia, quando eu falo antes e depois, o porquê marcar isso? Porque antes do reconhecimento de Geovésia ser reconhecida enquanto uma comunidade remanescente de quilombo, nós, moradores da comunidade, a gente era invisibilizados, nós éramos esquecidos, digamos assim. Na escola, a gente tem uma escola na comunidade, então essa escola vinha pessoas de outro lugar para dar aula, sendo que nós tínhamos pessoas, eu fiz pedagogia, e quando eu fiz pedagogia, eu fiz junto com pessoas que, na época, a pessoa que fez pedagogia junto comigo, ela vinha para poder ocupar um cargo na escola, mas esse cargo meus pares não podiam ocupar, então pessoas de outros lugares vinham para dar aula, vinha para ser a diretora, vinha para ser a coordenadora, a pessoa que tinha que trabalhar no posto de saúde tinha que ser uma mulher que vinha de outro lugar, ou então a mulher pertencente, homem ou mulher pertencente à família Sus, ou à família Metzger, ou à família Kligsmann, e aí a gente ficava fora disso. O que sobrava para a gente era outro serviço, na roça, nas plantações, e a gente começou a pensar, não, isso não pode acontecer. E aí também a gente tem, nesse momento, a monocultura do eucalipto, que chega mais antes, bem mais antes, assim, mas aí, sabe, a monocultura ela vem com tudo, como se fosse um rolo compressor, e vai destruindo, devastando tudo que ela vai encontrando à frente. Nós temos 3 comunidades ao redor de Geovésia que desapareceu com a monocultura do eucalipto. Mas como assim? O eucalipto é uma planta muito gigante, é muito grande, muito alta, ela é muito comprida. Então, aqui, a monocultura do eucalipto está aqui, a plantação está aqui, a plantação está aqui. Aqui estava a comunidade, de certa forma, expulsou várias pessoas, acabou, destruiu.
E não somente isso, mas assim, quando essas pessoas que moravam na comunidade, essas comunidades que desapareceram, ela expulsa com tudo, com a sua memória, com a sua cultura. Então, não é só assim a saída das pessoas. Então, a forma das pessoas lidarem no dia a dia com a terra, com os seus mortos, com as suas manifestações, isso tudo vai sendo destruído com a chegada da monocultura do eucalipto. E a gente começou a pensar sobre isso. E em 2002, gente, um grupo de mulheres entra para a universidade. Eu vou para a faculdade em 2002, era um sonho. E aí eu entrei para fazer o curso de pedagogia. E no curso de pedagogia nós tivemos uma disciplina por nome África. E nessa disciplina, a gente fazia vários seminários. Em um desses seminários, nós fizemos na comunidade Helvécia, nós apelamos, eu mais 3 colegas, nós apelamos, vamos fazer em Helvécia, por que não em Helvécia? E a gente conseguiu fazer esse seminário na comunidade de Helvécia, e com isso, a gente começa agora a ter acesso a várias leituras, a pessoas, vai dizer assim para a gente, olha, a comunidade de vocês tem tudo para ser uma comunidade remanescente de quilombo, que a gente nem sabia também o que era. E a gente começou a ler, começou a escrever, começou a ler, fazer reunião para discutir, falar sobre, e daí nós começamos a nos reunir todos os fins de semana. Durante a semana a gente trabalhava, nos fins de semana a gente reunia para poder construir um documento, e nós conseguimos construir esse documento, e enviamos para a Fundação Palmares, e em pouco tempo nós tivemos a certidão de Helvécia enquanto comunidade remanescente de quilombo. É claro que não foi um processo simples, é claro que foi um processo também espinhoso, digamos assim, com a comunidade, porque muitas pessoas diziam assim, a gente não, isso é um retrocesso. Helvécia, enquanto comunidade quilombola, isso vai ser um retrocesso, isso não vai ser uma coisa boa para a comunidade. Então, teve esse ponto que nós tivemos assim que dialogar bastante, que superar isso. E aí eu falo dessa força, a força da mulher na comunidade Helvécia. Por quê? Quando a gente fala eu falo desse reconhecimento, eu estou falando de um grupo de mulheres. Foram 6 mulheres. Muitas pessoas hoje falam assim na comunidade, foram 6 mulheres ousadas. Vocês foram muito ousadas de pedir o reconhecimento, mas no sentido bom da palavra, de pedir o reconhecimento da comunidade Helvécia. Vocês nem perguntaram se a gente queria isso, mas a gente viu que era uma forma de a gente resistir, porque a empresa ela estava chegando. Gente, para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma criança, na época, meu aluno, no 2º ano, e ele foi morto porque ele estava brincando numa árvore do eucalipto, mas isso é no terreiro da casa dele, próximo à casa dele. Foi uma criança de 6 anos. E aí, com o vento que teve, a árvore caiu e ele acabou sendo morto, imprensado. Eu falo isso por quê? Para você ter a dimensão do quanto o eucalipto chegou na nossa porta da nossa casa. No nosso cemitério, caiu uma árvore, ia tudo para cima do cemitério, destruindo tudo mais. Então, nós começamos a fazer alguns protestos, nós pegamos uma turma de crianças, assim, de alunos, olha, hoje nós vamos fazer um protesto, nós vamos arrancar essas mudas de eucalipto que estão plantadas toda próxima da comunidade. E, por muitas vezes, nós fizemos esses protestos. Foi quando a empresa chamou essas mulheres, juntamente com a comunidade, para sonhar. E ela pediu assim, eu quero que vocês fechem os olhos e sonhem, o que vocês querem? Mas, na verdade, o nosso sonho nunca foi aquilo que a gente pedia, que a gente queria, que eles afastassem um pouquinho a plantação do eucalipto, que ele não fosse tão agressivo com a questão do solo, dos nossos lagos, dos nossos rios, todos estavam desaparecendo. E aí, o que eles fizeram? Eles construíram um viveiro. Acho que é o 2º ou 3º maior viveiro de muda de eucalipto da América Latina.
Então, assim, é uma forma de calar a boca de vocês, porque eu vou dar emprego para as mulheres, para todo mundo da comunidade. E eu vejo aí a força da mulher na comunidade. A comunidade de Geovés é uma comunidade que tem a mulher, o papel da mulher, ela é muito importante na comunidade de Helvécia. A gente tem no posto de saúde a mulher, nós temos na escola a mulher. Em 2012, eu fiz um trabalho na sala de aula com uma turma de 35 alunos. E nessa turma de 35 alunos, eu estava com 31 alunos, todos sendo criados pela avó, sendo criado pela mãe, e a mãe era que estava ali desenvolvendo esse papel, a mulher que estava desenvolvendo esse papel dentro da comunidade quilombola de Helvécia. Uma outra coisa também para falar sobre a comunidade, para falar dessa resistência, é sobre, quando eu falo que vinha professoras de outra comunidade, de outro lugar, da comunidade de Pouso da Mata, por exemplo, que é bem próxima a Helvécia, mas já é uma cidade. E aí, essas mulheres que vinham, a gente começou a pensar assim, a prefeitura, o gestor, ele abria edital para poder contratar pessoas para trabalhar na escola do município, e tinha vaga aberta na comunidade de Helvécia. Só que a gente fazia o concurso e não passava. Ninguém passava. Um ano tinha um concurso, ninguém passava. Eu falava, gente, mas por que ninguém passa? Por que ninguém consegue passar? Aí só depois a gente começou a entender que eles abriam a vaga, mas não era para ninguém passar, para a gente da comunidade de Helvécia passar. Porque quem é que tinha que... Se passa alguém da comunidade, aquela pessoa lá da outra cidade, que é amigo do prefeito, do vereador, não podia vir ocupar esse espaço. Então, essa vaga ela tinha que ficar aberta. Então, quando a gente pede o reconhecimento da comunidade de Helvécia, enquanto uma comunidade remanescente de quilombo, é como que a gente faz assim, vira a chave. E as coisas agora elas começam a funcionar. E a gente... nesse momento, agora, a gente tem os editais, né, de concurso, as pessoas conseguem passar. Tem uma outra coisa que eu ia falar, e acabei esquecendo aí que eu ia falar. Mas a gente tem uma virada assim, legal, porque as coisas agora começam a funcionar. Tá, a gente... e nisso, nós construímos uma associação. Nós falamos assim, agora nós precisamos organizar melhor, vamos criar uma associação, organizamos um documento, o estatuto da associação, e a empresa ela percebe isso, gente. A empresa ela percebe. Quando ela percebe que a comunidade pediu o reconhecimento e está se organizando através de uma associação, ela entra. Ela chega dentro da comunidade e chega... como a gente fala, né? Chega com tudo. E ela agora começa a abordar o presidente da associação. E aí, que na época não era Suzano, era Aracruz. Hoje, Suzano era Aracruz, que é a monocultura do eucalipto da qual eu estava falando. Eu quero falar um pouquinho sobre essa pedagogia que sustenta a comunidade. Eu pesquiso, e a minha pesquisa ela é atravessada pela tradição oral. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é essa pedagogia dentro da comunidade de Helvécia. A pedagogia não é um termo meu, é da Sandra Petit, uma escritora. E ela vai falar dessa pedagogia enquanto os saberes das pessoas pretas. A comunidade de Helvécia é uma comunidade... hoje talvez não, mas 98% das pessoas são negras. São pessoas negras. Então, a comunidade hoje, a gente fortalece a memória dos nossos. Dos nossos. A gente trabalha essa questão da identidade com os nossos alunos,
com as nossas crianças dentro da sala de aula. Então, a pedagogia é todas essas manifestações dentro da comunidade e, principalmente, atravessada pela tradição oral. Aqui. Deixa eu colocar. E aí nós temos várias manifestações culturais dentro da comunidade, nós temos várias danças, e a gente fortalece isso. A gente trabalha essas questões dentro da sala de aula com as nossas crianças, porque nós entendemos que a gente não pode deixar isso passar. Aí nós temos a pedagogia como uma proposta curricular dentro da sala de aula, a gente traz isso dentro da sala de aula, nós trabalhamos com as nossas crianças, nós trabalhamos essa questão da circularidade, de tirar essas crianças da sala de aula, visitar outros espaços dentro da comunidade, nós trabalhamos essa questão da memória, essa questão da identidade, foi uma coisa assim que a gente precisa trabalhar todos os dias, porque a gente ouve, você é negro, a gente ouve, seu cabelo é ruim, e a gente fala para nossas crianças, seu cabelo não é ruim, não. Nosso cabelo ele é crespo, mas ele é um cabelo bom, ele não é ruim. Então, assim, constantemente a gente está ouvindo isso. E principalmente por parte dos que chegam na comunidade. E os nossos livros didáticos também, ele, o tempo todo, traz essas imagens que a gente não quer mais ver e nem ouvir falar. Essa sistematização da proposta educacional, para vocês terem uma ideia, ainda é uma luta nossa frente à Secretaria Municipal de Educação, porque eles acham que não, que o que a gente precisa trabalhar é uma proposta que vem, e que a gente diz para ele que não. Então, ela não está uma coisa ainda sistematizada nesse sentido. Então, a gente trabalha de uma forma oral, a gente vai atravessando isso dentro da sala de aula. Vai ser rápido. Aqui eu trouxe algumas atividades, é bem rápido. Como é que eu faço para poder ir? Eu trouxe basicamente o que a gente trabalha dentro da sala de aula para fortalecer essa pedagogia. Oi, então. Aqui nós temos uma foto com os alunos da turma do Fundamental 2, e nós, assim, a gente valoriza muito os nossos mais velhos. Então, aqui é um projeto meu, da escola, onde a gente faz homenagem às pessoas mais velhas. Sempre no mês de março, a gente escolhe, né, uma pessoa da comunidade, e aqui é a Dona Isabel. Dona Isabel é a nossa benzedeira da comunidade, é aquela mulher que cuida do corpo, da alma e do espírito, através dos ramos, através do canto.
Aqui é a nossa escola, a Escola João Martins Peixoto. É uma escola grande, é uma escola bonita, mas é importante dizer que é uma escola que ela funciona em tempo integral. Então, a criança chega às 7 horas e vai embora às 4 horas. Mas um detalhe importante é que essa escola, hoje, nós temos uma luta com ela. Eu sou a coordenadora do Fundamental 2 lá na escola. E os meus alunos que ficam lá o dia todo não têm um banheiro para tomar banho. E nós moramos em um lugar quente, né? Aqui nós temos trabalhos fora da escola. Nós temos aqui nossos alunos visitando a feirinha da comunidade. Aqui eu faço um trabalho com a circularidade. Eu tenho um projeto na comunidade que chama Roda de Conversa com Mulheres de Dentro da Comunidade. São as mulheres mais velhas. Eu convido essas mulheres para falar das suas experiências com as mulheres mais novas. Aqui é do trabalho. Aqui também eu fazendo uma aula em outro espaço, fazendo um intercâmbio com os alunos. E aqui é a Dona Cocota. Dona Cocota é uma mulher de 115 anos. Dona Cocota é a nossa mãe de amparo. Existe um escritor chamado Itamar Vieira, e ele fala da mãe de amparo. Então, essa mulher, ela nunca teve filhos, mas ela é a nossa mãe, porque praticamente todas as pessoas da comunidade passou pela mão dela, porque ela é a parteira que já pegou mais de 300 crianças. E Dona Cocota, ela está viva. Quem é que me perguntou hoje? Foi ela, né? E aqui existe uma escritora chamada Fátima Trinchão, que ela fala que é preciso. E eu falo para os meus professores, eu falo assim, olha, é preciso a gente falar. É preciso falar de nós, é preciso falar da nossa história, é preciso... Deixa eu ler aqui. É preciso falar por mim, é preciso falar para mim, é preciso falar por nós, é preciso falar de nós, falar para nós, é preciso falar de nós, é preciso falar, é preciso destravar as portas, é preciso ampliar as passagens. Então, é preciso falar, eu estou aqui, eu quero assim, agradecer imensamente por esse momento, por eu estar aqui. Para mim é um motivo de muita alegria e também dizer que é um momento muito importante para eu saber, conhecer um pouco mais sobre a história da minha comunidade. E aqui, vocês podem acessar, que vai estar aqui o meu texto de dissertação do mestrado. Obrigada. So after this emotional talk, so important, I would like to invite Larissa Tikinbasi to address, to speak about her research. Larissa is an exhibition curator based in Zurich and a doctoral researcher affiliated with the Department of History and Art History at the universities of Fribourg and Vienna. Her dissertation titled Black Public Space, Historical Approaches to Monuments and Colonial Symbols in Neuchâtel examines the connections between historical amnesia, colonial monuments, and Afro-diasporic activism in Neuchâtel. As part of the research project Neuchâtel face à la colonisation, circulation, intrication et mémoire, Larissa aims to understand what memorial conditions amnesia creates and how these conditions shape demands for decolonizing public spaces. Her work bridges historical analysis and curatorial approaches, contributing to discussions on decolonial studies and memory politics in Switzerland. She's particularly interested in critical race theory and representations of Blackness in art institution. Please. Thank you.
Hello, it's such an honor to be here, standing and presenting what I prepared for today. When I was invited by Bernard and Isabelle, I got given the task to present Neuchâtel. But my practice is a lot about hacking, so I'm going to deviate a little bit. I'm going to talk today about this picture that I encountered in the archives in Neuchâtel when I was researching in a newspaper at the beginning of my PhD. So let me begin with the fabulation or stories that came to my mind when I first saw this picture. The image was found by Thelma Dubon, an assistant researcher in the project where I'm currently doing my PhD. She shared it with me in our group, partly because she knew that I was working on the aftermath of slavery and colonialism for Black people in Neuchâtel. At the start of my PhD, I have to admit that I was quite lost. Where should I begin? How could I study Blackness and legacies of slavery and colonialism in a country that sees itself as entirely white, as entirely outside of the history of slavery and colonialism, in a country where almost all of the historical work on both of these topics focus on people with white skin? And growing up in Switzerland, the message that I received as a young girl studying colonialism or the history of Switzerland was that my presence here was strange, that I should be grateful to be here in Switzerland, and none of the story of people from Swiss descent traveling to, I don't know, to countries abroad to make a living, just like my parents did coming here in Switzerland. Nothing of that was told to me. So when Thelma shared this image, I remember feeling quite irritated by it. I looked closely and tried to analyze it. So first, what I saw was the hand of a white man in a tuxedo, seated beside two smiling white people. Behind them stood a Black woman. I'm not sure if I can say that she's smiling. To me, she looks more tired than happy, but perhaps one can be both. The composition of the picture disturbed me. It evoked familiar archetypes of Black women, some of which Hortense Pillars analyzed in her essay, Mama's Baby, Papa's Maybe, an American Grammar Book. This image reminds me of so many other Black women that appear in roles of labor and service to white people. Her presence made me think of Aunt Jemima. I don't know if you have that image in the head, but Aunt Jemima is this Black woman who is caring, cooking for everybody, taking care of everyone. It made me think of the plantation and how Black women were made to sustain white families and white lives, often to the expense of their own children. And this is not my work, it's not me saying that. The sociologist Myriam Paris, who has written extensively on the role of Black women in plantocratic economy, as she said, of La Réunion, explained that Black women were made to give their milk to feed white babies at the expense of their own. This act of nurturing white family, even with their body, was essential to the maintenance of white household as an institution. Then later, I read the article where I saw this picture. It was in a popular newspaper in Neuchâtel, and the picture was published in 1963 during a food festival in Neuchâtel. Reading the journalist's words, I realized that little information was given about her. The caption read,
le président de la Confédération et Madame Willy Spuller félicitent la splendide Brésilienne qui leur a servi un repas composé des spécialités de son pays. The article then continues and tell us nothing about who she was. She's described only as la splendide noire prénommée Josefa, venue spécialement de Bahia. Why describe her as a splendid black woman and not as a professional presenting her craft? Was she truly brought directly from Bahia for this event, or could she have been already living in Neuchâtel? I found it hard to believe that someone would be flown from Bahia to Switzerland, Neuchâtel, just to participate in a food event. The Swiss Haitian politologue Noémie Michel has noted that black bodies in Switzerland are most often portrayed as newly arrived, as if living and working in Switzerland was not compatible with being from Bahia. In the same article, while the French food stand was described as a place of business and cultural exchange, Josefa's presence was reduced to her physical appearance. Yet surely, too, was she there to make a living and share her culinary talent, perhaps even proud to participate, but my mind kept returning to other narratives, perhaps shaped by my own socialization into blackness in a non-so-white Switzerland. I could not help but see the power imbalances. I could not help but see the servitude, even if she was there as a professional. Still, perhaps the picture can also be can be seen differently as a recognition of her craft, while not ignoring the violent history of forced black labor that frames such scene. What I read about in the newspaper is certainly not who she truly was. The beautiful black woman named Josefa who came directly from Bahia. This is not her story, but fantasy projected onto her. As Frantz Fanon reminded us, what we often know of black subjects in white imagination is not true but projection, a reflection of the denied aspect of white self, reimposed into us as if there were objective realities. It took me many years of therapy to understand this distinction. The representation of blackness produced by whiteness is not authoritative. It doesn't represent me. What would this woman say if she could speak? More broadly, what happens when people of African descent speak? What do they say about themselves, and how do they respond to when their humanity is denied? Because always require a listener, the question then becomes for me, what must white people hear when we speak? These questions are not mine. Mine alone. They come from the philosopher Grada Quilomba and from her book Plantation Memory. So in the book, Quilomba begins with the image of the enslaved Anastasia. Maybe some of you know her. So the enslaved Anastasia is a woman who was forced to wear the mask of what Grada Quilomba calls the mask of speechlessness. As Grada Quilomba explained, this mask was a real instrument used for centuries as part of the European colonial project. It symbolized the sadistic power to silence the so-called other. Quilomba asks in her book at the beginning, who can speak and what happens when we speak?
it is with these questions that I want to take you to the work that I have been doing lately. So I am currently working on what I call the Black International Complaint Against Agassi. And I focus on what Afro-diasporic people have said about what the historian Manisha Sinha called the pseudo-science practice. I am also interested in what they say about themselves and what this act of speaking means for democratic discussion today in Neuchâtel. To the work of Kilomba, I'm adding this question: what must people in museum and academia hear when Afro-diasporic speak about white pseudo-science practices? So to do this, to answer this question, I have analyzed newspaper reporting on Espace Louis Agassiz, which is a space at the University of Neuchâtel, who was named after Louis Agassiz in 1988. So from 1988 to 2029, the space was carrying the name of Louis Agassiz. So I'm analyzing newspaper who report on the social life of this space. And then I also analyze the archive from the city of Neuchâtel from 1985 to 1988, and from 2017 to 2079. And other archives basically to learn about the social history of that place. I also examine public discussion about the renaming of the space, as well as writing by Neuchâtel natural historian connected to Agassiz, because the renaming of the space sparked what I'm calling a public display of emotions from natural historians in Neuchâtel. So I was really curious to know what was causing these emotions. What I found is that the university and museum professionals often discuss the possible damage caused by Agassiz theory, but without speaking with the people who still live the consequences of this scientific racism. In other words, they discuss the damage caused by scientific racism among themselves. One striking aspect I'm just sharing here one paper that was published in 2007. I think it was a response to Hans Fessler, who just launched the Demounting Louis Agassiz Committee. And one striking, so this paper was published by Jean-Paul Scher, who used to be a natural professor at the University of Neuchâtel. And here he discussed Agassiz and the diversity of the race. Essentially, Scher argues that basically it was a moral duty for supposedly superior white people to educate supposedly inferior black people. So this is in 2007. He even suggests that Agassiz was right to worry about white men being in contact with black women. He was claiming that the contact between the two could cause rape. So therefore, I'm simplifying here, therefore, black people and white people should not live together. Basically, what I'm arguing is that he's completely putting down a whole tradition of black people actually who were claiming for their humanness in the United States. And I'm also wondering if I can find such sources in Neuchâtel. Why is Black speech important in the memorial debate about Agassiz in public space? Because this references from the 19th century to today
reveal how Black intellectuals have long exposed the everyday costs of scientific racism and racial segregation. The racial segregation is justified. They show how racial science shaped the physical, social, and political mobility of Black people in the United States, but also in Brazil and in Neuchâtel. These visual and discursive testimony moved me deeply because they highlight the racial hierarchy and its daily effect on the life of people of African descent. They also express emotionally and intellectually how racist scientist discourse continue to affect Afro-diasporic lives. What I'm currently doing is that I'm trying to put Swiss critique of Agassi in a tradition of people who have been claiming that they're human beings from the 19th century. And what I'm doing at the moment is that I'm analyzing several discourse, among them Frederick Douglass, who did a speech called The Negro Claim, James Kuhn Smith, who wrote a piece called On the Fourth Query of Thomas Jefferson Notes on Virginia, John Sweetrock, who wrote The Unity of the Human Race. And in the 20th century, I'm analyzing the work of the artist Carrie Mae Wims. From here, I saw what happened and I cried. And in the 21st century, I'm analyzing the work of the Swiss Haitian artist Sacha Huber, but also the Caribbean artist Sean Heller, Mariam Sober, who all engage with the legacy of Agassi from a Black perspective towards the 19th century until today. Yeah, thank you. So, who would like to start with the questions? Yeah, I have a question to the whole community of Helvetia, and you're representing it today. Since I've been there in 2017, I couldn't help myself but think what is the idea and the desires and the claims for repair or reparations for the Swiss involvement in Colonia Leopoldina, which is not obviously only Helvetia, but 29 other plantations that have at the time, or largely disappeared. Yeah. Any other question? Yes. A minha questão também é em relação à Helvécia. Como é que é celebrado o Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, salvo erro? É para perguntar de novo? É para perguntar de novo? Não, eu queria saber como é que é celebrado o Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, na sua escola, na sua comunidade. E depois, se na sua pedagogia você inclui conceitos indígenas, já que estivemos a falar durante este colóquio das resistências indígenas, negras. Any other question? Yes. Sorry. So, thanks. I have a question for Larissa, because you showed just like the publication of Jean-Paul Scher, and I saw that he was a geologist, and I was only wondering if he, in his argumentation, if he just like connect geology with race to legitimize, or was it just in general science?
So maybe they can answer these first questions. Oh, sorry, Yuko. I can wait. Yeah, okay, so. Então, uma ótima pergunta. Sobre essa questão da reparação. E quando você fala sobre isso, eu fico pensando na comunidade. Eu trabalho em uma escola e, como eu mencionei, hoje nós temos enorme dificuldade, até mesmo para ter um banheiro para nossas crianças. Mas a gente fica até pensando e esperando, talvez, até mesmo um pedido de desculpas. E sobre essa questão da consciência, ainda eu estava, há 2 semanas antes de viajar, em uma roda de conversa, falando exatamente da importância desse momento de a gente falar sobre nós, de falar sobre o nosso povo, de falar sobre a nossa ancestralidade, de refletir sobre isso. Então, a gente precisa trazer para as mesas, para a roda de debate, temas tão necessários para nós. Na escola, a gente não trabalha isso em forma de projeto. A gente não entende que tem que ter um início e o fim dentro de um período curto, mas que a gente possa trabalhar durante o ano letivo. Então, no dia 20, ou na semana do dia 20, a gente traz algumas apresentações como um produto final, alguma mostra de atividade, a gente faz alguns seminários, rodas de conversa, porque o tema em si a gente trabalha durante o ano. É isso. I think what I should say is that this paper is in a group of things that I analyzed, and basically what came from this discourse analysis is that many things, but a group of historians who are in close relation with the University of Neuchâtel are actively fighting so that Agassi stays at the University of Neuchâtel. So today there is still a QR code and a plaque with his name at the University of Neuchâtel, although it was renamed Thilo Frey. And basically what I'm showing in my PhD is that discourse can really shape how we see public space and how we remember people. Because what is happening is that voices who have been criticizing Agassi in the US mainly before 2007 are not acknowledged in any newspaper or in this paper as well. What he's doing is that he's basically argumenting that Agassi was already theorizing on the idea of 2 sources of race in Switzerland. And to do that, he's kind of scientifically gaslighting all the research that was done from the 80s in the United States on Agassi, and basically showing that it was the thinking of the time, and all the white people, basically that's what he's saying, all the white people were acknowledging that, so it was quite normal. And in that group, there are also historians saying that the critique of Agassi that raised in Switzerland in 2007 is a rewriting of history. So what they're doing is that they don't consider voices who are asking for
epistemological justice as part of history. And what I'm doing is that I'm actually wondering if it's really true, is it something that is really new, or is it something that already existed before? So that's what I'm doing at the moment with analyzing the international complaint against Agassi, is that I'm actually trying to find out voices who were already criticizing Agassi, but also what I realize is that in the claim that, for example, Sacha Huber, who is part of the Montelui-Agassi committee, there are some claims who were already formulated in the 19th century from Black perspective who actually comes back in her discourse. So that I really find interesting, how Black speech actually travel through century, but also inspires people to claim epistemological justice in different locations. Yeah. Thank you very much. Obrigado. English, maybe English this time. I guess I have a question for the both of you. And I guess what connects it is like how Black epistemology, Black knowledge production is maybe challenging existing narratives, right? That's kind of what ties the both of your presentations. And for Giusinecci, I appreciated how you're tying pedagogia to your experience in Helvetia. So I can understand how it's very important to your community, Helvetia, to kind of honor your knowledge, oral history, African-based traditions. But I'm thinking also to reach so beyond that, right? It's like how much, because you're here right now, you're in Switzerland, you're sharing your work with Helvetia. Like how can the knowledge about your pedagogia and Helvetia, like maybe provide a larger critique, right? Like I'm thinking like needs to be part of Brazilian history or maybe something beyond, right? And like how can understanding the history of your Quilombo, Helvetia also kind of help transform the way that we even like narrate histories about Brazil or even beyond? And for Larissa too, I really kind of appreciated you have a very diasporic, you're coming from this like Black diasporic intellectual tradition. And over lunch, we were just talking about how this conference is kind of reconfiguring the way, it seems from my understanding that you guys are kind of thinking about like Swiss history, right? Swiss is it isolated? Is it like an island? It's different. And yet there's like kind of ideas about what this like Atlantic exchanges mean. And so I'm wondering, like, how does your work, in which you're taking a very diasporic approach to Blackness, how can that maybe critique maybe Swiss history more broadly, or history of racial thought, like however you see it, but how can this Black intellectual tradition that you're doing serve as a critique for broader scholarship? Thank you. Hans. Thank you very much for your two excellent presentations, very moving, each one in its own right. I have a question for Larissa. In May this year, Harvard decided, after a long fight and struggle and Tamara Lanier's efforts, etc., to return one picture, the picture of Delia. You can just see a little bit of her bottom on the right, to an African American museum in South Carolina. Some people have seen this as a major victory of the campaign. Others have rather seen it as a condescending little gesture by Harvard to say, we give you a little bit, or we keep all the other daguerreotypes. Where would you position yourself in the more optimistic view? And I'll tell you later which one I share, or the rather maybe a realistic one. Any other question? Yes. Obrigada também pela ótima apresentação das duas. Eu tenho uma pergunta para Giusinecci. Você falou que o papel das mulheres é muito importante, então foi criado pelas mulheres, você tem uma roda de conversa com as mulheres e a participação das mulheres. Então a minha pergunta óbvia, qual é a participação dos homens nessa comunidade, se tem uma questão homem ou mulher, se tem uma questão
É porque você falou muito do trabalho das mulheres e a gente tem uma questão de que sempre as mulheres são essas que começam as lutas, que estão lá, mas quando chega na hora de ter o poder, de ter os cargos, eles acabam, infelizmente, indo para os homens, né? Então, a minha pergunta, como é essa relação mulher e homem, se tem, na verdade, algum papel, ou se as mulheres é que realmente carregam toda a força da luta. So I suggest they answer these three, and maybe then we can have more questions. Tá, muito importante, Yuka, a sua pergunta. Como eu posso ajudar a minha comunidade? De que forma? O que eu tenho feito? O que a gente tem feito também dentro da comunidade e que pode servir posteriormente, até mesmo para outras pessoas, outros pesquisadores? Eu quero falar um pouquinho da minha pesquisa. Então, mas antes disso, eu quero dizer que eu sou a primeira mulher da comunidade a ser mestra. Então, é a primeira mulher mestra da comunidade de Helvécia. E foi muito importante isso para a comunidade. O meu trabalho final é um instrumento pensado e desenvolvido por uma mulher, por uma pessoa da comunidade. E esse instrumento, que é o material final, que é um livro, eu faço e eu penso como um instrumento pedagógico. Então, eu penso que isso aí já é um ponto. Uma outra situação é que eu escrevo e faço um inventário. Faço o inventário até mesmo pensando porque é importante essa questão do registro. As pessoas, como eu trabalho com a tradição oral, as pessoas, elas fazem a travessia, elas não vivem para sempre. Então, hoje você pega o meu texto, a gente tem lá uma pesquisa bacana, um trabalho bacana, um trabalho bem legal. A gente tem ali um inventário que vou trazendo as manifestações, a maneira de ser, de agir, de pensar, a experiência das pessoas mais velhas, daquilo que circula, essa maneira de ser, de fazer da comunidade de Helvécia. Então, é uma garantia que isso não vai se perder. E aí, eu penso que eu estou contribuindo dessa forma com a comunidade. Uma outra coisa é essa pedagogia. A gente precisa trabalhar essa questão diaspórica da comunidade. O que ficou para a gente é o nosso povo. O que importa para a gente é o nosso povo, é a nossa gente. É importante a gente conhecer a história da comunidade, é importante a gente saber da nossa família, mas assim, no sentido do que os nossos viveram, do que os nossos passaram. Nós não estamos muito interessados em trazer de volta não, ou ficar lembrando daqueles que nos oprimiram. Não é isso. A gente quer falar de nós. É isso que a todo tempo a gente trabalha dentro da escola. A gente fala do nosso povo, do nosso antepassado. E isso é muito vivo dentro da comunidade. Isso é muito forte dentro da comunidade. É uma questão cultural, é uma cultura viva. Então, quando a gente fala de uma dança ímpar que existe na comunidade, que não existe em nenhum outro lugar, que é uma dança do bate-barriga, onde duas mulheres dançam batendo a barriga. A gente fala da questão culinária. A gente tem um biscoito que só é produzido
dentro da comunidade de Helvécia, pegando aquela região do extremo sul da Bahia. Então, a gente precisa fortalecer aquilo que é nosso. E sobre a questão da participação dos homens, como eu falei, a questão das mulheres, em 2002, nós temos o primeiro grupo de mulheres que tem acesso à universidade. Então, foram 6 mulheres para a universidade. E essas 6 mulheres, elas conseguiram fazer assim, coisas muito interessantes dentro da comunidade. A gente consegue registro, a gente consegue... como que eu vou falar? A gente consegue... Você vai na escola, quem é que está na escola? São as mulheres. Em todos os serviços que você vê na comunidade, quem está à frente disso é a mulher. Não quer dizer que o homem ele não tem o seu papel, ele também tem o seu papel. Mas a mulher na comunidade parece que ela está muito à frente disso. E uma outra coisa também, os homens da comunidade, a gente já tem até discutido sobre isso na comunidade. Parece que eles... Alguns serviços, algumas lutas, algumas formas de resistência, eles meio que ficam do lado, né? E deixa a mulher à frente disso. Então, isso é muito comum dentro da comunidade de Helvécia. Não sei se eu respondi. So I think working on Black life in Switzerland really asked me to use methodology that are not that used in history in academia in Switzerland. It really forces me to go and find other tools that other people have been working with and who are from a Black or from a Black tradition, I would say. I don't want to say Africanness because I haven't found those sources. I think the inspirations that I have come from people from the islands, but also from the United States. But reading about working on Blackness in Europe or in the United States, something always come. For example, the power imbalances in the discourse. When Black people are advocating for the life, it could be seen as violence. It could be seen, and sometimes some people are dying for that, like Patrice Lumumba, who was the former president of Congo. Because of his speech, he was arrested and killed. So there are power imbalances and who get to speak and who gets to be heard. And I think that's also what I'm seeing in Neuchâtel, is that there's some power imbalances within the discourse that is considered as theory, as history. I struggle a lot between the difference between memory and history. I think it's quite blurred because for me, historians in Neuchâtel or people working in museums are doing memory work, but framing it as if it was authoritative, and it is authoritative because it shapes public space. So in that sense, for me, I'm also anchoring a tradition of critique in the US because there have been sources from the 19th century of people who have been advocating for that, which is completely different here in Switzerland. I think, I can count on my hand historians who are working on Black lives in Switzerland. Basically, there are 2. So I think we need methodology, we need understanding of what is happening inside of Switzerland. And I find it really amazing that a lot of people are working on families, history of the elite and all that. But for me, there is a
big urgency in anchoring the Black presence in Switzerland. Otherwise, we're always seen as just arriving and just there by accident. So, yeah. And the other question was related to Tamara Lanier, who is the descendant of enslaved people who were photographed by Agassi. Historian says that they're the first picture of enslaved people in the south of the US. And the descendant of Renty, Tamara Lanier, have been suing Harvard's, I think it was in 2021, and she first lost, and now I didn't know, I know that she published a book talking about her journey against Harvard, but again, there is a power imbalance. Who get to claim their ancestral longing with people? Can we say that enslaved people are part of a family? I think these are also the things that are a challenge in the battle between Tamara Lanier and Harvard. I'm not sure that it's a success, because she was actually asking for all the pictures. And she was also asking for a type of reparation that is very difficult at the moment, because what she's saying is that the picture of her enslaved ancestor are everywhere on the internet. One can just commodify the body of these enslaved people. And what she's showing is that these pictures are still working for the university. So the enslaved labor is not finished. It's still continuing until now. But eventually, Harvard succeeded in not restituting the pictures and helping to take this picture out of the internet. One can still buy a picture of Renty and doing whatever we want with it. So, yeah, I think it's it's not just a matter of restituting one picture, it's also, yeah, how can we stop this propagation and the work that these pictures are still doing now? We're still gazing them, we're still using them for our presentation and stuff like that. They're still working. So I don't know what to think. I think I'm a bit angry, but yeah. So we still have 80 minutes. Do you have questions? Yes. It's a small question for Larissa. It's more like an anecdote from the news, but when David de Bury's statue was so-called contextualized by the artist Matthias Pfund, who did like a miniature statue of Agassi, great in the concrete, he called it. And lately, this little statue that I think is there since 2022 has been stolen, erased. Do you have any news on that? And how would you use this event now in your project of the international complaint against Agassi? Like, just if you have some rumors. Any other question? Yes. Não, só queria dizer que é uma grande emoção ver a Netinha presente aqui e também ver esses vídeos e fotos de alguns meninos que, enfim, são familiares também. E, Netinha, eu queria te perguntar, porque vendo de fora, a criação da associação, né, é um ato muito importante, né, para a comunidade, mas você está contando aqui que tem esses problemas de que a empresa, como você chamou, né, a Suzano, ela entra dentro da associação, ela oferece um quarto e diz, deita aqui na minha cama, e, enfim, tem todo esse braço do capitalismo, assim, né, que entra dentro da associação. Então, eu queria te perguntar na sua visão, qual seria a maneira de recriar essa forma de resistência, se seria
enfim, como você enxerga que isso poderia ser transformado novamente, né? Como é que a associação poderia se reinventar frente a isso e quais outras maneiras de resistir também frente a essa presença brutal da monocultura do eucaliptus na região? Last question? No? Okay. Então, a associação, ela existe até hoje. A princípio, quando ela começou, ela tinha um objetivo. Esse objetivo, depois, ele não foi fiel, não continuou sendo fiel àquilo que foi pensado. Eu, juntamente com algumas mulheres, a gente não faz parte mais, principalmente as mulheres que construiu a princípio, que no início nós organizamos e fundamos essa associação. Então, não tem como, a gente já tentou entrar, já pensamos, nós estávamos fazendo uma releitura que está fazendo agora 20 anos, 2005, foi em 2005 isso, agora 2025, 20 anos. E, mesmo assim, a gente ainda não consegue entrar. Várias outras associações foram fundadas dentro de Helvécia, mas é importante também dizer que esse grupo de mulheres, na hora que é preciso sentar junto, a gente senta. Quando é preciso conversar, a gente conversa. Quando é preciso a gente fazer alguma denúncia em relação às empresas da monocultura do eucalipto, a gente faz essa denúncia. A gente tem um grupo maior, um grupo maior a nível de várias outras comunidades, juntamente com várias outras comunidades. Então, a gente está sempre assim, a gente está sempre se comunicando, a gente está sempre nos fortalecendo. Eu venho agora de uma formação, essa formação de educação escolar quilombola. Então, foi um curso assim, muito bacana, da qual fortaleceu bastante o grupo, fortaleceu bastante a comunidade. Nós trabalhamos bastante sobre a legislação, a Lei 10.631, que também é uma legislação que vai fortalecer isso. É claro que a lei ela vem, mas assim, ela é criada, mas e aí os nossos professores, as pessoas, elas não têm uma formação para tal. Então assim, esse grupo de mulheres, a gente é que vai buscar, a gente vai estudar para a gente fazer a formação com os nossos pares. Também eu vejo que é uma forma de a gente enfrentar todas essas violências. Uma outra coisa também que é importante dizer, que essa empresa, é fácil falar empresa, mas a empresa, ela tem, na Câmara dos Vereadores, ela tem um vereador. Quando a gente vai para o deputado estadual, ela tem o seu deputado estadual, ela tem seu deputado federal, ela tem, então, em todas as escalas desses entes poderes, a gente vai encontrar ali a empresa, porque ela elegeu. Ela elegeu tal vereador, ela elegeu tal senador, ela elegeu... Então, em todos os lugares que a gente vai, meio que a gente está cercado. Mesmo assim, a gente vai para o embate, a gente vai para as denúncias, a gente faz várias denúncias, e é dessa forma que a gente tem caminhado cada dia, no sentido de estar resistindo, até mesmo para a gente existir, porque senão fica difícil. Thank you, Denise, for your question. So De Pury is one other case studies that I'm doing. And the case of Matthias Pfund, who is this Swiss sculptor, is very complex. I don't really know where to start because
the city launched an artistic, how do you call it, contest to kind of situate the history of De Pury statue in Neuchâtel. Before Black Lives Matters and a call that Collectif pour la Mémoire in Neuchâtel did in 2020, basically De Pury was seen as somebody very generous who gave a lot of money to the city, and nothing was questioning where he got the money from. And what Collectif pour la Mémoire did is that they did their historical work and asked to the city to do more historical work. I mean, I think Isabelle was also working on that and doing tours in Neuchâtel. And there were many, many claims before that. But what I think is really striking with the claim of Collectif pour la Mémoire is this link to the Black diasporic life in Neuchâtel, which was not mentioned before. Slavery was mentioned, but it was never in connection to the present moment and the Black of Afro-diasporic people. And well, Matthias won the contest, but actually Black communities from Neuchâtel wanted another artist to do the statue. And what happened is that Matthias was seen as an imposter. A lot of Black people from Neuchâtel was saying that the statue is too small, but what they didn't acknowledge is that the city didn't give a lot of money for that to happen. So it was just a loop of narrative. And to give you a small anecdote, Ousmane Dia, who is the artist that some people from Neuchâtel was supporting, he did then an installation at the Biennale in Senegal. So again, very diasporic, where he's talking about a dialogue who was refused by the city of Neuchâtel. So Matthias in the newspaper said that he thinks that it also speaks, the fact that the statue was stolen, really taken out of the ground, it also speaks about the tensions on colonial history and its aftermath today. It's not a history that is completely healed and actually discussed. It's something that is debated internally, but also with these acts, you see that, you see that some people are not happy. I'm just going to put it like that. Eu queria falar também só um pouquinho sobre uma das denúncia que a gente fez contra a Suzano. No ano de 2023, nós organizamos e escrevemos uma carta, e dentro dessa carta nós pontuamos vários itens, e eu vou falar aqui sobre um desses itens, foi a energia elétrica. Por exemplo, algumas comunidades ainda não têm energia elétrica. Por quê? Porque a monocultura do eucalipto, em larga escala, e a árvore é muito alta. Então, a Suzano ela não permite passar com a rede de energia nas terras dela. Uma outra situação são os corredores, as estradas. Então, aquelas estradas são muito estreitas e estava acontecendo muito acidente nessas estradas. Então, nós fizemos uma denúncia à Defensoria Pública do Estado. Nessa carta também, nós colocamos sobre a situação dos nossos rios, dos nossos lagos, a rede de comunicação. Nós temos, por exemplo, uma comunidade bem próxima à Helvécia, que é a comunidade do Rio do Sul. Nessa comunidade tem uma escola, mas nessa comunidade não tem a questão da rede de comunicação, a internet não pode chegar lá, justamente por conta dessa monocultura do eucalipto. Então, assim, são formas de resistência. E quando a gente chega na defensoria, foi assim, eu dou risada, porque estava lá já o advogado, tinha os 3 advogados da empresa. Tudo que a gente falava, o advogado levantava para defender.
Gilcinete, cochichar uma última pergunta antes da gente sair. O que você leva depois desse evento para você e para a sua comunidade lá em Helvécia? Gente, muita coisa, né? Assim, eu estou aqui o tempo todo conversando com a comunidade, mandando, eles querem o vídeo, eles querem a foto. Desde ontem à tarde, eles estão me passando a energia, sabe? E que eu recebi isso, assim, essa energia muito positiva. A toda hora eles me mandam uma mensagem. É como se fosse uma coisa tão boa, parece que a comunidade toda. Então, e assim, o que eu levo, eu até já mandei, né, algumas fotos, e eu penso que no momento que eu chegar na comunidade, não tem como a gente não fazer uma roda de conversa, de falar de tudo isso. Eu vejo que o trabalho da Aretusa é um trabalho assim, muito importante. Está no início, eu convido você, viu, Aretusa, a ir para a comunidade, estar lá junto com a gente. É muito importante tudo isso. Uma outra coisa é que eu não tinha o conhecimento que muitas pessoas pesquisam. Tem trabalhos sobre a colônia leopoldina. O trabalho da Denise, né, Denise? Eu não conhecia o trabalho quando a Denise, a Iuco falava, eu não conhecia. O trabalho assim mais assim que eu conheço é da Alane Fraga, que eu li a Alane Fraga, eu conheço o trabalho da Alane Fraga, mas tem muita coisa escrita sobre a comunidade e que a comunidade ela não tem esse conhecimento. E eu vejo também que, quando criança, na escola, ninguém nunca falou isso para a gente, nunca ensinou, também não era o interesse deles ensinarem isso para a gente. E só agora, depois que eu entro para a universidade, também junto com as minhas colegas, é que a gente agora começa a escrever sobre a Helvécia. Mas eu vejo que tem muitos outros trabalhos maravilhosos escritos sobre Helvécia. Quando a Iuco mostrava, Iuco, né? Desculpa se eu estou falando errado. A Denise, eu fiquei muito emocionada. Gente, é isso mesmo. E é isso. Quando eu chegar na comunidade, você pode ter certeza que vai ter um seminário. Uma roda de conversa bacana. No need to ask for a huge applause for both of our guests.